Show. Agora foi, sim. Ok. Bem, estamos falando da comunidade Trailblazer Admin de Vitória, Espírito Santo, online, presencial. Hoje, um evento online para todos. Será gravado, já está sendo gravado, vocês estão vendo aí a transcrição e tudo mais. Vou divulgar. Hoje já estou divulgando o evento de ontem que a gente teve, tá? Sobre o Data Cloud. E hoje também vou divulgar esse daqui, que vai ser mais rápido, já que é pelo Google Meet, né? Meu nome é Guilherme Dornelas, para quem não me conhece, sou o Salesforce MVP. Gosto de falar, por enquanto eu ainda sou, né? 2025, da classe de 2025. Especialista em Revenue Cloud, Salesforce Leading CPQ. Trailblazer Community Group, líder desta comunidade. Já trabalho aí com Salesforce há 9 anos e venho me especializando cada vez mais nas nuvens de Revenue. Tá? Cabin Member significa do Community Advisory Board Member da Salesforce até o final deste ano, no mínimo. Hoje teremos, em breve passarei a palavra para ele, o Philip, para falar de CRM Analytics. Na prática, vai demonstrar todos os primeiros passos da nuvem. Vocês verão um dos profissionais mais renomados mundialmente nessa nuvem, então é uma honra tê-lo aqui. Ele é analista, arquiteto de Analytics, né, na GFT. Depois ele se apresenta, comigo estará a Eulíseles. Seja bem-vinda mais uma vez, Eulíseles. Por favor, se apresente, Eulíseles. Você pode se apresentar agora, né? Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Eulíseles, também trabalho com Salesforce. Hoje eu atuo como gerente de projetos. E eu acredito que esteja aqui, o meu principal foco é ajudar o Dornelas, fazer as perguntas. Então, fique à vontade e mandem suas perguntas no chat que eu vou estar fazendo as perguntas. Ok? Obrigado, Eulíseles, mais uma vez. Hoje vai ser mais difícil, né? Porque é o chat, então não tenho Q&A. Bem, aqui está a tela do programa de reconhecimento e participação que a gente elabora para essa comunidade. Em breve, tá? Na semana que vem já divulgo o ranking para já distribuir 2 vouchers de certificação de $400 para os que participaram dos últimos eventos. Então, no final da semana que vem, os 2 vouchers serão distribuídos aí para a galera que participou dos últimos eventos e pontuou. Como é que funciona? Você participa mais e ganha mais, claro, né? Então, aí, o check-in por evento, você escaneia o QR Code, confirma o evento, confirma a participação lá, preenche algumas perguntinhas para a gente ter o controle. Lembre sempre de preencher o mesmo e-mail para todos os eventos, que é assim que eu faço o meu PROC-V ali, né? VLOOKUP. E para cada evento, 10 pontinhos, tá? Já tem gente aí com 50 pontos, mas tem poucos, talvez já temos o campeão, inclusive, se voltar nos próximos eventos. Os níveis de participação serão distribuídos também, divulgados aí, na verdade, no Experience Cloud que eu estou elaborando. Fiquei de terminar na semana passada, mas não terminei ainda. Mas temos Explorer, Builder, Trail Leader e Legend Fix. Tá? E as pontuações de participação nos eventos. Temos também perguntas para alguns eventos que vão valer pontos. Por enquanto, na apresentação de outros palestrantes, não temos, tá? Então, aí está o QR Code para vocês escanearem. Também vou divulgar aqui o link para ficar mais fácil, tá? Deixa eu botar aqui. Para cada evento é um link diferente, tá bom? Então, tá aqui no chat, ó. Beleza? Não vou ficar muito tempo nessa tela, então tentem escanear rapidinho, porque pelo chat o link é a mesma coisa, o mesmo acesso, tá? O mesmo formulário. Como sempre, os eventos da Salesforce, eu dou o meu muito obrigado, thank you pela presença, pela participação. Participe ativamente, isso é muito bom para nós, que hosteamos, somos os hosts, né, da palestra, e, claro, para o palestrante ver que vocês estão prestando atenção e adquirindo o conhecimento, que ele está aqui voluntariamente para repassar para vocês e para mim e para eles também, com certeza. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Philip, muito obrigado pela presença. Agora o palco é seu. Fique à vontade. Muito obrigado, Gui. Obrigado, Ulisses. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na comunidade Salesforce de Vitória. Comunidade do nosso mais recente MVP brasileiro.
deixando isso bem claro, é sempre importante reforçar que é Brasil. E, enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CRM Analytics, tá bom, pessoal? E eu vou compartilhar minha tela, vocês já me avisam se vocês estiverem vendo, ok? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito, vamos lá. Eu queria falar, quando a gente fala de CRM Analytics, a gente começa primeiro falando de dados. Os dados são o que alimentam o nosso Analytics, todas as plataformas de BI, etc. E o Analytics a gente usa basicamente para extrair as informações que vão definir as nossas decisões de negócios de dentro dos nossos dados, ok? É o conceito que a gente chama Data-Driven Implementing, entendeu? É a implementação de um conceito de decisões orientadas por dados. Por quê? Porque você não está mais supondo, você não está mais achando nada, você não está mais tomando passos sem saber para onde você vai, não. A gente tem os dados para colher onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, a gente tem nossos dados de metas, etc, etc. E eu sei que isso parece meio trivial, mas não é, acreditem. É muito comum a gente encontrar empresas hoje que não têm uma ferramenta robusta de analytics, seja o CRM Analytics, seja o Power BI, seja o Tableau, enfim, qualquer outro que você possa imaginar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou começar bem do comecinho do que é. Para algumas pessoas também parece ser devagar, etc., mas vamos lembrar que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. E é por isso que eu estou começando bem devagarzinho, ok? E fazendo essas pontuações. A primeira coisa do CRM Analytics, pessoal, o que vocês precisam saber é que o CRM Analytics ele precisa de uma licença extra dentro do Salesforce. Primeira coisa de tudo, uma Permission Set License que se chama, se a gente vier procurar aqui na nossa Company Information, é a licença de CRM Analytics, que tem a CRM Analytics Plus ou a CRM Analytics Growth, que é esta daqui, no caso. Qual que é a diferença entre as duas? Basicamente é o preço, e a Plus, ela dá acesso também a um Einstein Discovery, que é a plataforma de fazer previsões com os datasets através de métodos regressivos ou métodos de classificação, entendeu? E a Growth só dá acesso ao CRM Analytics, ou seja, fazer a ingestão dos dados e mostrar eles em painéis analíticos, em dashboards, entendeu? Mas sem a parte da previsão de inteligência artificial, ok? Que é o Einstein Discovery. Essas licenças têm que ser atribuídas a todos os usuários que têm se você for ter acesso ao CRM Analytics, aos dashboards, você precisa ter essa licença aqui, qualquer usuário, tá bom? Se você não tiver, você não vai ter acesso, simples assim. E com essa licença aqui, nós temos duas permission sets, que vem por padrão, que a gente, até como melhores práticas, a gente recomenda clonarem para a gente customizar elas, né? Porque as que vêm por padrão a gente não consegue customizar, mas as clonadas a gente consegue customizar e trocar, tirar permissões de acordo, por exemplo, essa aqui que é a de user, que são as dos usuários que só vão ver os painéis, não vão fazer edições, não vão fazer nada, é essa aqui que a gente vai atribuir para esses usuários. E ela tem uma permissão que a gente consegue e não consegue fazer download dos registros dos arquivos que tem o CRM Analytics. Então, às vezes é interessante a gente clonar a permissão para tirar essa permissão de poder baixar os dados do CRM Analytics. Por quê? Porque isso pode dar um problema de compliance e tem um usuário extraindo dado que ele não pode ter acesso, né? Não pode ter, não tem essa permissão de extrair dado. Então, só para vocês saberem, para a pessoa, o usuário ter acesso ao CRM Analytics, primeiro, a licença, que é aquela permission set license que eu falei, e uma dessas duas permission sets aqui, ou admin ou a user, ok? Beleza. A partir disso, quando a gente clicar aqui no nosso App Launcher, a gente vai ver o Analytics Studio ou o Data Manager, ok? Com a licença de admin, a gente vai ver o Data Manager, porque o user não tem acesso ao Data Manager, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte da ingestão de dados dentro do CRM Analytics. Toda vez que a gente está falando de dados, a gente precisa primeiro ter eles, obviamente, isso é óbvio,
mas trazer eles e carregar eles na plataforma de Analytics. O CRM Analytics, ele está apartado do Salesforce. Ele é literalmente uma cloud separada, onde a gente faz os carregamentos de dados direto nela, inclusive dessa org que a gente está vendo aqui, entendeu? Ele está conectado com essa org, só que o carregamento de dados, a gente precisa fazer esse carregamento antes de ter os datasets para gerar os dashboards, entendeu? E isso é feito também com outras conexões. A gente pode conectar outras orgs, a gente pode conectar com outras cloud database, por exemplo, como Snowflake, como Databricks, como o Amazon S3 Buckets. A gente pode conectar ele com Marketing Cloud, entendeu? E é bem interessante isso, e eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que faz. A primeira coisa que a gente vem aqui, quando a gente já tem a permissão e etc., as permission sets, a gente procura o Analytics e vem aqui em Settings. Aqui a gente vê, para começar, tudo que a gente precisa saber sobre o CRM Analytics e as coisas que a gente consegue habilitar ou desabilitar dentro dele. Essa primeira aqui é a mais importante de todas, tanto que antes ela não vinha habilitada por padrão. A partir, acho que de 2023, assim, isso aqui começou a vir habilitado por padrão. Que é isso aqui que permite que a gente conecte o nosso nuvem de CRM Analytics com essa org de Salesforce e outras conexões para carregar os dados, entendeu? É esse checkbox aqui. Se você desativar, acabou, não tem mais conexão nenhuma, nem com essa org aqui, nem com as outras. A gente não consegue mais carregar os dados lá para dentro, entendeu? Então, essa daqui é a primeira coisa que a gente tem que sempre prestar atenção. Às vezes, a gente vai ver depois os jobs de carregamento de dados, etc., que eles dão erros, eles dão logs, etc., dos erros. Bem, acho que é raríssimo acontecer. Eu mesmo nunca vi acontecer, mas pode acontecer, de todos pararem de rodar, não sei o quê. A primeira coisa que eu viria a checar, assim, se todos parassem de rodar instantaneamente, etc., é essa conexão aqui, se isso aqui foi desabilitado ou não. Por quê? Porque é o que habilita que a gente carregue os dados para dentro do CRMA. E aqui a gente pode ver outras configurações, como, por exemplo, habilitar configurações de output, ou seja, em vez de ingerir dados, a gente está mandando dados do CRM Analytics para o Amazon S3, para o Snowflake, para outra organização Salesforce, ou para essa mesma, entendeu? Como se fosse um data loader. A gente pode utilizar com isso aqui habilitado, a gente consegue transformar as receitas do CRM Analytics como se fosse um data loader e carregar os dados de output dela para essa org de Salesforce, atualizando registros, ou para outras orgs de Salesforce, entendeu? E o Tableau também, como vocês podem ver por aqui. O Tableau, por padrão, ele já tem uma conexão tanto de trazer dados do Tableau para cá, como mandar dados para o Tableau Cloud, ok? E aqui que a gente vai, eu não vou perder muito tempo nisso daqui, mas todas as configurações importantes do CRM Analytics a gente vê aqui nos settings, ok? Por exemplo, essa que eu falei, de habilitar as conexões, watchlist, adoption, metadata, isso aqui é para quem tiver aquele aplicativo, eu não sei se vocês já trabalharam com Event Monitoring, mas é uma licença especial também que vem com o Shield, que você consegue monitorar os eventos da sua plataforma. Tipo, que usuário está clicando em qual página, eles estão logando por qual ID, etc. Esse tipo de coisa. Ele literalmente pega todos os eventos da plataforma e consolida para vocês. E a gente consegue fazer isso também com a adoção do CRM Analytics. Se a gente habilita isso daqui, a gente consegue trazer esses dados, desde que a gente tenha essa licença do Event Monitoring, e carregar eles via os data flows e as receitas, ok? Enfim, isso aqui é importante, por exemplo, um número de máximo de horas que um aplicativo, para ser criado, pode rodar, entendeu? A gente não deixa muito tempo, geralmente isso daqui, porque quando a gente cria um aplicativo, a gente geralmente quer que ele seja criado rapidamente. E eu já vou falar o que é um aplicativo, né? No conceito do CRMA. Mas, às vezes, ele demora muito tempo para carregar, dependendo do volume de dados que você tiver. Então, você pode segurar ou aumentar ou diminuir esse tempo aqui, entendeu? Você consegue
o mobile offline, habilitar isso aqui, o CRM Analytics, você também consegue acessar ele pelo seu celular. É um aplicativo diferente do Salesforce One, acho que, se não me engano, pelo menos na época que eu estudei, chamava Salesforce One, o Salesforce para o celular. E tem também o CRM Analytics para celular, só que é um aplicativo diferente, ok? E, enfim, tem várias coisas que a gente consegue habilitar aqui, inclusive o Time Zone Support, porque todos os dados, quando eles são salvos na nossa org de Salesforce, eles são salvos em GMT, sempre, em UTC, lá em Greenwich, né? A gente só consegue ver os dados, por exemplo, se façam esse teste, eu já fiz, é bem legal. Dá uma olhada no registro que vocês criaram dentro do Salesforce, vai lá ver created date, etc, com o seu usuário, memoriza, aí troca o seu locale no seu usuário, tipo, em vez de, eu não estou mais no Brasil, GMT-3, agora eu vou mudar para o Japão, sei lá, eu não sei quanto que é no Japão, mas GMT mais 12, não sei, estou supondo aqui, entendeu? Você vai ver que todos os registros vão mudar quando você for ver a data de criação, eles, etc. Por quê? Porque o registro é salvo em GMT no Salesforce e ele apresenta para você de acordo com o local que você está utilizando no seu usuário. E no CRM Analytics eles também são salvos assim, ou seja, eles são apresentados na dashboard em horário TC. Ou seja, se eu filtrar, por exemplo, colocar um filtro, oportunidades que foram criadas hoje, ele vai mostrar para a gente esse horário em UTC. Mas aí, dependendo do horário que a gente tiver diferente, a pessoa não quer ver o UTC, ela quer ver no horário dela. Então, a gente consegue habilitar isso daqui para que as dashboards e os datasets suportem as time zones diferentes que a gente esteja utilizando dentro do CRM Analytics. Isso aqui muda um monte de coisa, tem bastante implicação a habilitar isso daqui, mas é uma coisa que vocês podem habilitar, porque foi uma das coisas que foi mais pedida para ser implementada no CRM Analytics. Porque isso dá muita discrepância de visualização de dados. Às vezes a pessoa quer ver o que é hoje, mas o hoje, sei lá, da China já é amanhã, não é mais hoje, entendeu? Então, depende bastante disso, é uma coisa para se levar em consideração, tá? E segunda consideração mais importante do CRM Analytics, quando a gente estiver carregando os dados de dentro dos nossos objetos Salesforce, como vocês podem ver aqui, qualquer objeto e qualquer campo, para você conseguir carregar os dados do objeto, todos os campos, não todos os campos, mas o campo que você quer carregar e o objeto, por exemplo, campaign name, é que esse aqui é obrigatório, então ele vai ser para todos. Deixa eu pegar o que não seja obrigatório, pode ser, acho que pode ser esse aqui. O Field Level Security dele, para esses dois perfis aqui, o Analytics Cloud Integration User e o Security User, precisam estar habilitados e visíveis. Precisa estar, tá? Para que a gente consiga carregar os dados desses campos no CRM Analytics. Se não estiver habilitado para esses dois períodos, especialmente, esse aqui é para manter a segurança caso a gente use herdar o compartilhamento do objeto dentro do CRM Analytics. Lá o compartilhamento é feito de uma maneira diferente. Mas para carregar o campo do objeto, a gente precisa que esse perfil tenha acesso. Se ele não tiver, a gente não vai conseguir carregar o campo do objeto. É o erro mais comum disparado que acontece, inclusive em deploy. Quando você vai fazer o deploy de receita, etc., você vai rodar a receita em produção, porque toda vez que você faz deploy de uma receita do CRM Analytics, o dashboard vai vir com erro, vai acontecer algum problema. Por quê? Porque a receita tem que rodar primeiro em produção para atualizar os datasets em produção e aí sim o dashboard mostrar tudo bonitinho. Só que às vezes a pessoa esquece em produção de habilitar a permissão para o Analytics Cloud Integration User e, enfim, a receita dá pau, a gente quebra. Então, é uma das coisas, é o erro mais comum que vocês vão encontrar para quem for trabalhar com CRM Analytics. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi um barulhinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que por enquanto não. Beleza, fiquem à vontade então. E podem me interromper, tá? Eu falo bastante, gente, mas não se preocupem, vocês podem me interromper, fiquem à vontade, tá? E agora nós vamos para o nosso Data Manager, que é como a gente faz a ingestão de dados para dentro do CRM Analytics.
basicamente, aqui no Data Manager, é onde a gente faz onde a gente passa a maior parte do nosso tempo como engenheiro de dados, porque é aqui que a gente faz a ingestão e a transformação dos dados, etc. Tudo para preparar o que a gente chama de conjunto de dados, ou dataset. E a partir dos datasets que a gente vai fazer as nossas análises na dashboards, etc. Entendeu? Como vocês podem ver, isso aqui é o monitor, é o Jobs Monitor, é onde ele monitora para a gente os jobs que deram sucesso, as receitas que rodaram, as que não rodaram, o erro aqui, ó. Esse aqui eu fui cancelado, esse aqui ele já estava agendado, então por isso que ele não rodou de novo. A gente consegue pôr para rodar ele manualmente ou agendar o fluxo de dados para ser atualizado periodicamente e automaticamente. E ele mostra para a gente também quando tem, por exemplo, avisos. Olha, rodou, mas alguns valores voltaram nulos, entendeu? É sempre bom monitorar os jobs aqui e essa parte aqui também de limites. Sempre bom. Por quê? Porque, como vocês podem ver, a gente tem um limite de 60 por dia de receitas para rodarem, entendeu? Mas o cliente ele quer os dados dele atualizados uma vez a cada minuto. Uma vez a cada minuto, se fosse rodar em 1 minuto mesmo a receita, seria 60 em 1 hora, né? E a gente só que receitas que rodam em menos de 2 minutos não contam para esse limite aqui, ok? Mas é bem difícil, especialmente em orgs que tem um volume de dado bem grande, uma receita rodar em menos de 2 minutos, tá, pessoal? É bem difícil mesmo. O tempo bom de uma receita, assim, uma receita robusta, ok, mas enxuta, otimizada para performance, e com assim, milhões de linhas de registro, vai rodar entre 10 e 20 minutos. Assim. É um bom tempo de receita. Entendeu? E aqui também tem o limite de quantos objetos a gente consegue conectar. Isso aqui é objetos, tanto internos daqui do Salesforce, dessa org, quanto de conexões externas. Ok? Então, essa página aqui é muito importante para a gente sempre ver quais limites a gente está próximo de atingir. Inclusive, eu trabalhei com um cliente que estava próximo de atingir esse limite aqui. Para org de produção, são 10 bilhões de linhas, 10 bilhões com B, em todos os datasets que a empresa tiver. E a empresa estava próximo de atingir esse limite, 10 bilhões de linhas em todos os datasets combinados. Isso é muito dado, isso é muito dado. Enfim, daí a gente fez uma boa limpeza, reduziu para menos da metade disso. Porque eles ficavam criando coisa, mas não deletavam dos aplicativos privados, né? Tudo bem. Agora nós vamos falar sobre como a gente ingere os dados para dentro do CRM Analytics. É aqui, através dessas connections, que a gente estabelece as conexões para ingerir esses dados, ok? Como vocês podem ver, eu tenho 2 conexões aqui com essa org local. Uma está trazendo todos esses objetos e uma está trazendo só o objeto contrato, ok? E a gente consegue criar novas conexões para essa org aqui, que é essa daqui, Salesforce Connector. Ele vai conectar de novo com essa org, se eu quiser trazer. O External Connector, que ele vai conectar com outras orgs de Salesforce para puxar dado para cá, com Marketing Cloud, com Hero Postgres, e etc, etc. Ó, o Snowflake aqui, o Snowflake, o Direct Connector. Esse aqui é diferente, porque ele faz query direto lá na database do Snowflake, sem precisar fazer sync. Google Analytics, Zendesk, o Databricks, claro, como não poderia faltar, né? E agora tem o HubSpot, isso aqui é novidade. Ok? E aí a gente tem só as de input, que é trazer dados para dentro do CRMA, as de output, que é jogar dados. Lembra aquela que eu mostrei que dava para habilitar nas checkboxes? Se você habilitar a do Snowflake, a do Amazon S3, etc, você vai ver elas aqui. Você precisa habilitar elas para elas aparecerem aqui. Como eu só habilitei a do Tableau, só a do Tableau está aqui, entendeu? Live Connections, que é fazer query direto na database sem fazer o data sync para cá, que eu já vou explicar o que é o data sync, e as privadas, ok? Dentro de uma conexão, a gente pode editar ela, como você pode ver, quais são os objetos que eu quero trazer, e aqui eu tenho toda a lista dos objetos que estão
com acesso para o Integration User, como vocês podem ver. Tem, inclusive, os objetos do sistema. Tem alguns objetos que faltam aqui, que são exatamente aqueles objetos que eu falei para vocês do Event Monitoring, que são os eventos da org, tipo Lightning, Interaction, etc. Esse tipo de coisa. Não tem, o CRM Analytics não traz por padrão. Você precisa dessa licença para ele trazer. Tá? E para trazer um objeto, basta eu clicar nele. Por exemplo, vamos trazer o Account History, que é o histórico do account. Entendeu? A gente faz o Field History Tracking para criar uma tabela que vai marcar para a gente quando um campo é alterado dentro do objeto account. A gente pode trazer esse objeto aqui e a gente consegue escolher quais campos. Eu quero trazer o account ID, eu quero trazer o campo que foi mudado, eu quero trazer o tipo de dado desse campo, o valor antigo e o novo valor. Eu clico Save, pronto. O meu objeto foi incluído aqui na nossa conexão do SFDC local. Ok? Eu não consigo colocar o mesmo objeto em duas conexões diferentes. Ok? Eu não consigo, por exemplo, aqui tem o contract, eu não consigo colocar nessa primeira o contract também. Eles só vão ficar em conexões separadas, ok? Por quê? E por que eu faria várias conexões separadas para a mesma org? Porque, basicamente, eu posso controlar quando que eu quero agendar esses dados para serem atualizados. Por exemplo, eu quero que, sei lá, o objeto oportunidade, o objeto conta e o objeto contato sejam atualizados 2 horas por dia, a cada 2 horas, desculpa, todo dia. Agora, o objeto contrato, o objeto caso, eu quero que seja atualizado, sei lá, uma vez por dia só, uma vez no dia inteiro, entendeu? Então, eu crio conexões diferentes, onde eu carrego quais são os objetos que eu quero carregar e consigo agendar as conexões para rodarem em horários distintos e em agendamentos distintos. Porque todos os objetos que estão dentro de uma conexão, todos eles vão rodar no horário agendado dessa conexão, entendeu? E vão demorar o tempo que tiver que demorar para rodar, entendeu? E quanto maior o volume de dados, etc., quanto mais campos a gente está trazendo, mais demora para essa conexão rodar. Por exemplo, eu vou clicar aqui em rodar, eu posso rodar agora essa conexão, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, todos os objetos, está tudo agendado, todos os objetos que estavam lá estão agendados para rodar, ele vai rodar um por um. Mas como vocês podem ver, eles ficam um tempo aguardando, desde o primeiro até o último. Por quê? Porque ele vai rodar todos os objetos que estiverem dentro da nossa conexão SFDC local. Ok? Vamos ver como é que a gente agenda uma conexão. A gente clica aqui no drop-down do lado direito e Schedule. Pronto. Aqui a gente escolhe qual é o intervalo de tempo que a gente quer agendar a nossa receita. A gente pode agendar a cada minuto. A receita, não, desculpa, o DataSync. A cada minuto, cada hora, uma vez por semana ou uma vez por mês. Entendeu? Minuto, eu nunca vi ninguém utilizar. Nunca vi ninguém mesmo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para você, não tem volume de dado que rode rápido em menos de 1 minuto. Entendeu? E se eu agendar para rodar, tipo, uma vez a cada, sei lá, o intervalo mínimo é 5 minutos, que ele está mostrando aqui. Mas vamos supor que eu ponha para rodar todos os dias, a cada 5 minutos, só que todos aqueles objetos que eu mostrei para vocês aqui no Jobs Monitor, tudo isso aqui demora, sei lá, 10 minutos para rodar. Não adianta por a cada 5 minutos, se a minha conexão inteira para rodar vai demorar 10 minutos. Por quê? Eu vou começar a criar jobs encavalados. Por exemplo, o primeiro nem acabou, ele já vai trigar um segundo, 5 minutos. Aí o primeiro ainda não, acabou de acabar, vai trigar o terceiro. E o segundo acabou de começar, entendeu? Então, 1 hora vai dar timeout nos nossos jobs. Eles vão parar de rodar. Por quê? Porque tem muito trabalho encavalado, aguardando o outro trabalho terminar de rodar, e sendo que ele tem um limite de 15 minutos aqui de wait time. Tá? Então, é uma das coisas também para ficar ligado. Não adianta o cliente quer ver os dados em tempo real. Cara, isso não existe.
entendeu? No CRM Analytics, que isso não existe. Acho que não existe nem no Data Cloud ainda, entendeu? Mas no CRM Analytics, a gente sempre tem que levar em consideração essas coisas. A gente optimiza para rodar o mais rápido possível, mas também mantém uma folga pensando sempre no quanto tempo demora para rodar, porque isso aqui é só metade do trabalho, essa ingestão de dados que eu falei, essas tabelas aqui, isso é só metade do trabalho. Eu ainda vou ter que transformar isso aqui em datasets com as receitas, mas isso aqui é a primeira parte, entendeu? Falamos de como agendar, falamos dos campos. Tem uma coisa muito legal também que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, a gente escolheu o nosso objeto aqui para carregar, tá? Mas a gente não precisa carregar todos os dados daquele objeto. Por exemplo, vamos supor que a org do cara foi criada, sei lá, em 2010. Ou seja, ele vai ter dado provavelmente desde 2010. Nós estamos em 2026. Aí você pergunta para o cliente, faz sentido a gente analisar os dados de, sei lá, 16 anos atrás, 15 anos atrás? Ou faz mais sentido a gente analisar só os dados dos 3 últimos anos, dos 2 últimos anos, entendeu? E do ano corrente, alguma coisa assim. Sempre faz mais sentido para análise do pessoal analisar os dados mais recentes, entendeu? Como Analytics, entendeu? Então, a gente pode vir no nosso objeto aqui, em account ou case, etc., e inserir um filtro de data sync. Por exemplo, esse filtro é feito por query do Salesforce, aquele software, assim, entendeu? E aí a gente pode colocar, created date last N igual last N years, aí põe dos últimos 2 anos. Pronto, ele vai pegar dos últimos 2 anos a data de criação. E também o ano corrente, alguma coisa assim, entendeu? Ou seja, você já está otimizando o seu data sync para trazer só os dados necessários. Você não precisa carregar todos os dados que você quiser. Essa é uma das maneiras que a gente utiliza e é a que eu mais gosto de recomendar para que a gente optimize as nossas conexões e os nossos objetos, ok? Alguma pergunta? Ouviu o barulhinho? Pode me interromper. Sobre esse filtro que realiza no Sync, usa a mesma sintaxe que do Do software. SQL? É a mesma sintaxe, exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Entendeu? Mas você não precisa usar o select, você só põe a parte do filtro, você não precisa nem pôr o where. Você só pega o que viria depois do where. Where created date igual last any days. Aí você só põe created date last any day igual last any days, entendeu? Só põe o que vem depois do where, entendeu? Mas é a mesma sintaxe, exatamente a mesma sintaxe. E também na hora de disponha. Uma outra maneira da gente otimizar a nossa atualização é através daqui das nossas modos de conexão, que é isso daqui, ó, que a gente tem. Teve outra pessoa que levantou a mãozinha aqui. Pode perguntar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beleza? Não, sim, Beleza. até complementando essa questão da sintaxe ali, da consulta, eu vi que você fez no exemplo aí como se fosse para pegar o campo do histórico, né? Atualmente, né, eu vou tentar passar o cenário aqui para ver se a pergunta vai fazer sentido, porque a gente extrai esses dados, né, para uma outra ferramenta, pegando o objeto ali do histórico. Então, eu conseguiria meio que filtrar para um objeto específico, porque, como ele é bem grande, hoje a gente tem todo esse trabalho de extrair todo o histórico e fora, né, com a ferramenta externa, a gente meio que filtra para pegar o histórico de um objeto específico, né? Então, aí eu conseguiria já extrair isso, por exemplo, apenas do histórico das contas. Sim, porque o objeto que eu estou extraindo, mas aqui eu não preciso nem de filtro para isso, porque eu não estou extraindo todos os históricos, eu estou extraindo só o da conta, a tabela chamada Account History. Entendeu? Eu estou extraindo só o da conta. Eu acho que você estava mencionando o campo, né? Porque o campo de fato tem um campo que você precisa selecionar que chama o field, se eu não me engano, é igual a created date, sei lá, tipo, entendeu? Tem no objeto histórico de todo objeto que você habilita o histórico, o field history tracking, tem um campo que se chama qual que é o campo que foi alterado.
E aí Aham. você pode buscar, você pode filtrar por isso. Não, eu quero só a alteração, por exemplo, do campo estágio da oportunidade. Aí você vai carregar o seu history tracking, mas só quando for desse campo, Ah, entendeu? Os outros e- campos você não vai carregar, entendeu? não, isso. Acho que não, complementou bem, porque realmente, como eu trago todos os 20, né, eu monitoro, mas a gente Você está com a pode demanda de rastrear apenas o histórico. Então, exatamente, aí status, quer dizer, desculpa. você pode trazer só o status. Você traz só o status. Você fala, eu não preciso trazer tudo, entendeu? Vai otimizar, vai deixar muito mais rápido a sua conexão, porque o histórico, tanto o objeto histórico quanto o objeto de compartilhamento, tipo o account share, que é a tabela de quem tem acesso aos registros, é absurdamente grande. Entendeu? Ele pode ficar muito, muito grande mesmo. Se sua org tiver milhares de usuários, tiver muita regra de compartilhamento, tiver uma hierarquia de papel assim bem complexa, bastante grupo, cara, o seu objeto de sharing ele fica astronomicamente grande, assim, entendeu? Então é melhores práticas, assim, você fazer esse filtro no data sync, em vez de carregar, não, vamos carregar tudo, não, gente, não tem porquê, entendeu? A primeira, a gente quer, tudo bem, não existe em tempo real, mas vamos fazer ser o mais rápido possível, então. E para ser o mais rápido possível, a gente tem que trazer o menor volume de dados possível, entendeu? Claro, a conexão ajuda, a internet ajuda, tudo isso ajuda, é verdade. Mas quanto menos dados a gente trouxer, mais rápido vai ser. Então, vamos lembrar sempre dessas duas coisas, trazer um mínimo, só as colunas necessárias e só os dados necessários, entendeu? Sempre essas duas coisas. Vamos trazer os links, traz isso tudo aí, vamos analisar. Não, entendeu? A primeira coisa é, vamos decidir o que a gente vai trazer, entendeu? Certinho. Porque, inclusive, isso eu até recomendo para o Data Cloud, porque o Data Cloud é uma coisa que consome crédito, né? Tipo, você tá, cada vez que você faz uma ingestão, cada vez que você faz uma conexão, você vai pagar crédito quando for fazer essa ingestão de dados pelo Data Cloud, não é? Então, você está pagando, você quer trazer todos os seus 50 campos, quer trazer, paga aí, entendeu? Agora, se você trouxer, em vez de 50, os 3 campos que você precisa, que você só precisava de 3, você vai pagar muito menos. Ou seja, você vai diminuir o custo para sua empresa, entendeu? Inclusive, estamos até agora já adiantando, falando um pouquinho sobre o Tableau Next, que é a nova ferramenta da Salesforce Analytics, eles também consomem por crédito. Tudo é por crédito lá. Abrir a dashboard na tela é por crédito que você está pagando. Cada query rola por crédito por milhão de linha. Ou seja, se sua query tiver mais de 1 milhão de linhas, vai cobrar mais crédito ainda. Então, você entendeu? Não é não vamos trazer, o que vale a pena trazer, o que não vale, entendeu? Para otimizar, entendeu? Esse é o conceito fundamental que eu falo para vocês, porque, cara, primeiro que isso não vai dar dor de cabeça, vai te salvar de custo, vai te salvar de gasto, vai te salvar de, enfim, e otimizar para caramba. Alguém tem mais alguma pergunta sobre essa parte aqui? Ninguém? Tem algumas. Pode falar. Desculpa. Tem Não, pode algumas falar. perguntas. Tem algumas perguntas que foram. Normalmente a gente deixa para o final. Você quer que eu faça agora ou a gente aguarda até você finalizar a apresentação? Se forem muitas, é melhor fazer no final. Agora, se for tipo 2 no máximo, daí dá para responder agora. Por enquanto são 2. Uma é sobre os limites, quando você estava mostrando lá atrás. Uhum. O Eudimar, ele perguntou se é possível subir esses limites. Não é. Então, aí eu vou falar uma sacada especial para vocês que eu descobri esses dias num cliente que eu estava trabalhando. Segredo total. Mas estou falando no evento. Esses limites aqui que vocês estão vendo, primeiro que eles são diferentes para uma org paga. Tá? Essa aqui é a minha org de dev, então os limites aqui é 250, mas para a org que tem a licença de CRM Analytics Plus, essa aqui é 10 bilhões, esse aqui continua sendo 60 por dia, esse aqui é 150, entendeu? Só que você não consegue comprar mais. Você não consegue comprar mais limites. Só que eu descobri que a Salesforce dá mais limite se o cliente for tipo mega, mega, mega premium. Entendeu? Eu entrei na hora e falei, que número é esse que tá mostrando? Porque estava mostrando, sei lá, 120 em vez de 60. Eu falei, isso aqui não é comprar, isso aqui é hard limit, como é que eles têm? Aí eu fui conversar com um meu amigo que trabalha e falou, então, a Salesforce às vezes faz isso, entendeu? Aí eu falei, interessante saber, interessante, entendeu? Mas então, oficialmente, o que eu digo para vocês?
Esses limites são hard-coded, não tem como aumentar. Ah, eu quero mais 60 por dia. Não vai ter. A não ser que você seja, mano, o maior cliente da Salesforce. Aí é outra história, né? Mas, entendeu? Os limites são fixos, não tem como comprar mais. Se você quiser aumentar esses limites, tem uma outra licença que você pode comprar chamada Data Pipelines. E aí, não é exatamente o Data Cloud, mas você paga pelo consumo. É a mesma conexão, a mesma coisa que você está vendo aqui, as receitas, desculpa, essas receitas, essas conexões aqui, é igualzinho, só que agora você vai pagar pelo consumo de dados que você está ingerindo. E aí, quantas mais você comprar, mais você consegue rodar pelo dia. Ah, eu preciso rodar 300, você vai comprar mais licenças dessa Data Pipelines, entendeu? Mas pro CRM Analytics, essas aqui são hard-coded, não tem como aumentar. Ok? Mais uma pergunta? Sim. A Gisele, ela está perguntando o seguinte: em relação às conexões, seria possível enviá-las via esteira ou esse processo precisa ser realizado manualmente em cada ambiente? Pode falar. Será necessária a criação das conexões com os respectivos objetos? Sim. Sim, será. Sim, será. Até porque as conexões, principalmente as externas, você precisa colocar parâmetros. Por exemplo, vamos criar uma conexão agora com o Databricks. Ó, a gente vai precisar colocar todos esses parâmetros, o developer, isso aqui é padrão, tá? Mas a gente vai precisar colocar o token ID, etc, etc. E, às vezes, a gente faz primeiro o teste da conexão em sandbox com uma tabela fake ou com uma tabela de sandbox. O Databricks também dá para criar uns dados de sandbox só para a gente fazer o teste, entendeu? E é em produção que a gente vai fazer a conexão real. Então, a conexão até muda em produção. O nome da tabela final vai ser a mesma, mas a gente vai utilizar outra conexão em produção. Então, a gente precisa sempre fazer a conexão manualmente. O que dá para fazer deploy e mandar por esteira? Todo o resto. As nossas receitas, os nossos... como é que é o nome? As receitas, dashboards, etc. O XMD do dataset, o XMD do dashboard, dá para mandar tudo por esteira, entendeu? As conexões, não. Beleza, por enquanto, sem perguntas, pode prosseguir. Obrigada. Não, é disponível. Outra maneira de otimizar as nossas syncs aqui dos nossos objetos é o modo de conexão, que é esses aqui, como vocês podem ver. Temos o Incremental Sync, o Periodic Full Sync e o Full Sync. O Incremental Sync, ele basicamente só vai atualizar os dados que forem atualizados dentro da org de Salesforce desde a última vez que ela rodou, entendeu? O que não foi atualizado, por exemplo, se o objeto conta não foi editado para aquele registro, ele não vai atualizar aquele registro, ele vai manter. O Periodic Full Sync, o Full Sync, ele é o contrário disso, ele vai sempre apagar a tabela e sobrescrever ela, os registros sempre, e vai deixar o mais atualizado possível. E o Periodic Full Sync é o meio termo entre os dois. Ele vai rodar sempre o Incremental Sync, mas uma vez na semana, sexta-feira, às 10 da noite, ele sempre vai rodar uma conexão Full Sync. Eu sempre recomendo utilizar pelo menos esse ou o Full Sync. Por quê? Porque a org de Salesforce muitas vezes trabalha com bastante campo fórmula, e os campos fórmula, eles não são pegos como atualização pela Salesforce, né? Pela org. Então, muitas vezes isso pode gerar um problema de data drift, que é os dados do objeto no CRM Analytics não estão batendo com os dados do objeto em produção de Salesforce. Esse é um dos exemplos do porquê isso pode acontecer. Então, eu sempre deixo ou Periodic Full Sync ou Full Sync, sempre. Especialmente quando a gente está fazendo validação de dados. Muitas vezes, já aconteceu comigo várias vezes, porque infelizmente a gente só tem como fazer validação de dado em ambiente que tem dado de produção. Seja uma full sandbox que acabou de ser atualizada, seja sei lá, a própria produção, que depois eu vou mencionar para vocês uma das melhores práticas, na minha opinião. Mas a gente só consegue validar o dado, tem que ser o dado real para a gente validar, para ver se está batendo, entendeu? Não tem como validar dado que seja diferente, aí nunca vai bater mesmo.
Então, eu deixo sempre o full sync ou o periodic full sync dependendo da otimização. Por quê? Porque o periodic full sync, o incremental sync ele roda muito mais rápido e por tabela o periodic full sync também. Só que eles causam esse problema que a gente fala de data drift. Entendeu? O full sync não. O full sync ele sempre vai apagar a tabela inteira e sobrescrever ela, atualizando com todos os registros, independentemente se eles foram atualizados ou não. Sempre. Entendeu? Então, isso aqui garante que nossos dados estejam sempre refletindo iguaizinhos os dados de produção. Quando a gente estiver fazendo validação de dados, né? Porque é bem comum também. Não está batendo com o meu relatório, não sei o que. Aí você vai lá, roda o full sync do objeto, roda a receita, não sei o que, pega, está batendo igualzinho com o relatório. Por quê? Não estava batendo porque o relatório é atualizado em tempo real. O CRM Analytics não, entendeu? Então, essa é uma das partes complicadas também, de quando a gente trabalha com CRMA. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente acabou a nossa parte de ingestão de dados. Fazendo isso daqui, como a gente acabou de fazer, rodando aqui, ó, a gente rodou todo sucesso. Isso aqui é o que a gente chama de data sync. A gente atualizou todas essas tabelas. Aqui, product 2, blá, 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 atualizamos isso dentro do CRM Analytics e agora a gente pode rodar a nossa receita para atualizar nosso conjunto de dados. Alguma pergunta mais até aqui? Por enquanto, não, Ok. pode prosseguir. Beleza. Agora nós vamos falar sobre as receitas. As receitas nada mais são do que um fluxo de dados que vai pegar esses dados que a gente carregou dentro do CRM Analytics e transformar eles em conjuntos de dados para fazer nossas análises no dashboard. Eu vou abrir, por exemplo, aqui uma receita. Isso aqui é só de exemplo para vocês verem o que ela é. A receita, ela começa aqui com um objeto que foi sincado. Nesse caso aqui é o Opportunity History, o usuário, o Opportunity, o papel do usuário, tarefa, case, entendeu? Sempre começa com ou isso ou um dataset que foi criado. Sim, a gente pode carregar datasets que já foram criados dentro do nosso CRM Analytics, como input de outras receitas. Aqui, ó, eu posso carregar um dataset que eu já criei como input dessa receita também. Ou os objetos que a gente fez no sync, de conexões internas e externas do Salesforce. Ok? Aí a gente tem as nossas transformações, a gente vai passar por cada uma delas rapidinho para vocês verem como que funciona. E, no final da nossa receita, a gente tem os outputs, que são os nossos datasets. Esses outputs, a gente pode escrever em um dataset, que é isso que aqui, esse aqui é o conjunto de dados que a gente vai utilizar para criar os nossos dashboards. Ou a gente pode criar uma stage data, isso aqui eu já vou falar o que é, mandar para outro, aquele output connector que eu mostrei para vocês, pode mandar para o Snowflake, pode mandar para o Tableau, pode mandar, enfim, para qualquer outra, uma daquelas conexões externas, se a gente quiser, ou pode exportar em CSV, entendeu? Isso aqui é bem legal, eu já fiz isso aqui também. É bem útil para fazer validação de dados, mas esse aqui é só quem tem a permissão a permissão de editar a receita no CRM Analytics consegue fazer exportar como CSV, ok? O Stage Data é um dataset otimizado para ser input de receita, para ser colocado como outra receita. Por quê? Criar um Stage Dataset e não um dataset, porque o Stage Dataset ele é um conjunto de dados guardado em cache, em memória cache, e ele vai ser apagado daqui a 7 dias. Você não consegue criar dashboard com ele, você não consegue criar, enfim, modelo de previsão de inteligência artificial com ele, porque ele vai ser apagado. E por ele ser guardado em memória cache, e ele é muito mais rápido e ele é muito mais otimizado para ser utilizado como input de outra receita. Então, suponha que a gente já fez um monte de transformação numa receita. Por exemplo, cada uma dessas azulzinhas que vocês estão vendo aqui é uma transformação. A gente criou uma receita desse tamanho. Imagina que a gente cria essa receita aqui e cria um dataset de output. Aí a gente fala, putz, eu teria que usar esse dataset como input em outra receita, porque eu não vou refazer toda essa receita do zero
só para fazer as mesmas transformações. Em vez de fazer tudo de novo, eu posso pegar o output dessa daqui e usar como input da outra. Aí, em vez de escrever como dataset, eu escreveria como um stage data. Aí eu consigo utilizar ele como input de outra receita, sendo muito mais rápido e rodando muito mais rápido. E isso padroniza também as nossas receitas para que você mantenha sempre a mesma lógica, as suas mesmas transformações em um lugar só, em vez de ficar repetindo as mesmas fórmulas, os mesmos cálculos em 5, 6 receitas diferentes, entendeu? É muito mais eficiente fazer dessa maneira. Por isso que a gente utiliza esse stage data. Muito bem, selecionamos o nosso input, o nosso objeto que vai entrar, a gente consegue selecionar aqui o tamanho da amostra que a gente está vendo aqui. Nunca confie 100% nisso que a gente está vendo aqui, tipo, nos dados e nem se não mostrar dado nenhum, tá? No input sempre tem que mostrar algum dado. No input aqui, que é nesse verdinho, que é o primeiro, sempre tem que mostrar dado. Se ele não mostrar, é porque a sua tabela está vazia, não tem dado nenhum. Mas nunca confie 100% nisso, porque, cara, eu já cansei de ver receita que mostrava dado errado, que não sei o que aqui no preview, que a gente chama de preview, né, nessa parte aqui embaixo na tabelinha, mostrava dado errado, mostrava resultado de join sem nenhum resultado, sem nenhuma linha que tivesse batido com a chave única, né? Mas na verdade acontecia, só que não mostrava na tela. Por quê? Porque é bem limitada essa ferramentazinha. Assim como vocês estão vendo que tá dando vários erros, ele enche o saco. Assim, eu tenho algumas críticas sobre essa ferramenta, pelo menos a parte visual dela, assim, são bem fortes as críticas que eu tenho, mas pelo menos a parte de transformação de dados ela é bem eficiente, entendeu? E a gente carrega os dados, a gente tem as nossas transformações aqui, a gente consegue criar nossas transformações de cima para baixo. Aí a gente seleciona um campo de valor, por exemplo, nós temos 3 tipos de dados aqui no CR Analytics, ou é numérico, ou é texto, ou é data hora. Tem um quarto, mas eu vou falar dele mais para frente. 99% dos dados vão ser sempre esses 3, ok? E aí a gente consegue criar nossas fórmulas. A gente pode criar uma fórmula customizada que já traz o valor de hora de agora, para saber que hora que o fluxo rodou, entendeu? Ou a gente pode colocar um fio, a gente pode converter esse número para texto, a gente pode fazer um bucket value, que é tipo colocar em separadores, por exemplo. Eu quero criar uma categoria de 0 a 100, 100 a 500, 500 a 1000, 1000 a 1500, etc. A gente consegue fazer isso, que é o que a gente chama de buckets. A gente consegue alterar a API name do nosso campo e o rótulo. A gente consegue alterar também a formatação, entendeu? Tipo, eu não quero casa decimal, põe 0, pronto. Esse campo não vai ter casa decimal, nunca, se você colocar aqui, entendeu? E tem as nossas transformações, 2 de inteligência artificial, que é o time series e o cluster. Eu vou falar delas depois, porque tem muito mais fórmula para os campos de texto, como vocês podem ver aqui. Ok? A gente pode criar nossas fórmulas, que é através desse ícone aqui. Aqui tem todas as fórmulas que a gente tem acesso no CRM Analytics, sejam elas para campo texto, campo data, campo numérico, campo multivalor, que é o tipo de campo que eu ia falar. E aqui a gente consegue ver todos os campos que a gente consegue utilizar para criar a nossa fórmula. No caso aqui é created by, forecast category, opportunity history, etc, etc, etc. Ok? Se a gente criar essa fórmula do jeito que ela está, eu crio assim, a fórmula vai ser criada linha a linha. Por exemplo, vamos supor que eu fizesse se forecast e esse deleted igual false, then 1. Então ele vai sempre olhar na mesma linha, forecast e false. Então ele vai trazer 1. Aí, best case, eu já trouxe falso, então ele vai trazer 0. Closed, falso, vai trazer 0. Pipeline, falso, vai trazer 0, entendeu? Ele sempre vai olhar a mesma linha quando eu criar uma fórmula aqui. Agora, se eu habilitar esse multiple row fórmula, eu consigo fazer as minhas fórmulas olharem em linhas distintas,
Por exemplo, eu consigo olhar qual que é a data de criação mais antiga de todas as minhas oportunidades. Aí eu posso fazer uma row number, que ele vai pegar. Ele simplesmente cria uma como é que é o nome? Um índice de 1 até todo o tamanho do seu dataset, sendo 1 o primeiro de todos. Mas a gente quer a primeira created date. Como é que ele vai achar a primeira created date? A gente tem que pegar e criar uma partição e um ordenamento, para ele saber. Por exemplo, o ordenamento é a própria created date. Eu quero saber qual que é a primeira de todas as created dates. Mas a partição é o grupo de reset. O que é o grupo de reset? Vamos supor que eu quisesse saber a primeira oportunidade criada para cada uma das minhas contas. Aqui eu colocaria o account ID, que eu não estou vendo aqui, mas eu colocaria o account ID. Aí, para cada ID, ele vai começar de 1 a 0. Qual que é a data de criação da oportunidade? A primeira de todas. Ele cria aquela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí chegou na segunda, trocou o ID da conta, ele vai começar do 0 de novo. 1, 2, 3, 4, aí trocou o ID da conta, ele vai começar do 0. Por isso que chama grupo de reset ou partição. Entendeu? E aí, a gente cria essa fórmula aqui e depois cria um filtro para trazer só os que forem igual a 1. Aí pronto, a gente está trazendo só as oportunidades mais antigas de cada conta. Simples assim. Entendeu? É um exemplo de como eu utilizaria um multiple row formula. Entendeu? Enfim, é um dos exemplos, mas tem vários outros, entendeu? String, muito útil, especialmente para quando a gente for fazer join. Por quê? Porque o string ele corta espaço em branco na frente e na trás dos campos, entendeu? Às vezes a gente acha que os campos estão batendo para fazer join, porque para fazer join, o join é que nem o VLOOKUP do Excel, para quem já fez Excel. O valor tem que bater igualzinho. Se não bater igualzinho, não vai trazer o valor para aquela linha. E é isso, o join é o comportamento similar, ele tem que bater igualzinho. E às vezes não bate igualzinho, por quê? Porque o texto está igual, mas tem um espaço depois. Aí a gente tem que cortar o espaço de um para fazer ser igual ao outro, entendeu? Então, o trim é muito útil para isso. Substring, ele substitui o texto de uma string a partir de um caractere especial. Por exemplo, se meu nome for A, B, C, tipo, meu nome é Felipe, eu quero fazer um substring e trazer só os 4 primeiros caracteres P, H, I, L, entendeu? É a fórmula substring que eu utilizo, eu consigo utilizar para isso. Aí temos a fórmula split, que ele separa em várias colunas, a partir de uma coluna com um separador. Por exemplo, vamos imaginar aqueles campos que a gente tem no Salesforce, que são campos multi-pick lists, é uma multi-seleção de pick lists. E a gente quer como é que é o nome? Separar em várias colunas, a partir da vírgula, ele vai fazer isso, a gente cria um split, ele vai criar uma coluna para cada valor que tiver uma vírgula. Um só tem 2 vírgulas, ele vai criar 2 colunas para esse. Aí o outro ele vai criar 5 colunas, mas ele sempre vai quebrar assim em ordem do maior para o menor, em ordem alfabética pelos campos, porque isso aqui é uma fórmula só para campo texto, né? Aí temos o uppercase, vai transformar em tudo em letra maiúscula, lowercase vai transformar tudo em letra minúscula. Temos aqui uma fórmula na custom chamada title, que vai transformar só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, como se fosse o nome próprio. Temos o replace, que ele vai procurar um valor de string e substituir por outro, e a gente consegue utilizar o replace também para substituir valores nulos. Por exemplo, eu não quero substituir nenhum valor aqui nesse campo created by, eu quero só trocar os valores nulos por, tipo, nulo, entendeu? E aí você adiciona o valor. Pronto, agora, tudo que tiver escrito created by iguals null, a gente sabe que a gente nunca vai achar isso no Salesforce, mas, por exemplo, se a gente tivesse, a gente aplicaria e substituir valor nulo por nulo, entendeu? Vai estar escrito lá no registro nulo. Que mais? Temos o text to, que a gente consegue converter o texto para número ou para hora, se a gente quiser.
formatação de datas, muito legal, porque às vezes a data vem ano, mês, dia, mês, ano, principalmente trabalhando para cliente de fora, lá eles usam mês, ano, dia, né? Mês, dia, ano, desculpa. E aqui a gente consegue formatar os nossos campos e modificar eles, enfim, de data, né? Aqui temos um bucket também, que a gente consegue fazer aquela categorização, mas não é mais por valor numérico. Agora, eu quero que tudo, por exemplo, regional São Paulo, regional não sei o que, regional não sei o que lá, regional esteja tudo dentro da região sudeste. Aí eu crio o bucket values e pego, região São Paulo, região sudeste, região não sei o que, vai se chamar região sudeste. Exemplo, entendeu? E crio buckets, entendeu? Aí a gente consegue fazer buckets por valores nulos também. A gente consegue juntar todos os valores que a gente não criou em valor chamado tipo other ou restante, por exemplo. Tudo que a gente não criou de bucket a gente consegue jogar no valor final. A gente pode habilitar que um valor tenha mais de um bucket, entendeu? Isso às vezes pode ser interessante. Que esse valor entre tanto nesse bucket quanto naquele bucket, depende. E o Smart Bucketing, que ele tem um algoritmo que utiliza Fuzzy Match. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa escreve errado, tipo, em vez de escrever região, a pessoa escreve regioa ou região, entendeu? Que era para escrever região, mas tem typos. Com esse Smart Bucketing, ele consegue reconhecer esse tipo de fuzzy match e bater os valores, entendeu? Claro que não é algoritmo perfeito, mas pode ser interessante, entendeu? Caso vocês queiram utilizar. E aquele ignore case, aquele não, se não me engano, aquele é case sensitive e aquele não é case sensitive. Ok? E aí temos as nossas, o flatten, que é uma das transformações mais úteis, especialmente para criar predicados de segurança, que é a transformação que cria um relacionamento hierárquico em um campo multivalor. O que é um relacionamento hierárquico? É um relacionamento de um objeto com ele mesmo. Por exemplo, usuário e gerente. O manager é um registro de user também, do próprio objeto user, ou seja, um objeto relacionado com ele mesmo. Outro exemplo, account, parent account. O parent account nada mais é que um registro de account que é um relacionamento do objeto com ele mesmo. O papel do usuário é um objeto com ele mesmo. Tem o papel pai e assim vai indo. O que ele faz? Ele pega esse objeto e vai pegar o primeiro registro e vai pegar todos os pais. Quem é o pai desse? Aí ele vai trazer quem é o pai desse? E o pai do pai? E o pai do pai? Até o topo da hierarquia. É isso que ele vai fazer. Por isso que ele chama de flatten. E vai trazer todos esses valores em um campo multivalor. Entendeu? Este campo, isso é especialmente útil para quando a gente estiver trabalhando com filtros. Entendeu? Esses campos multivalores, eles são muito úteis para filtros dentro do CRM Analytics. Porque a gente consegue colocar predicado de segurança e os usuários vêm e não veem os dados baseados nesses filtros que a gente utiliza através da hierarquia de papéis através da transformação flatten. Ok? E aqui nós temos o trocar atributos que a gente já viu, o drop columns ou keep columns. Isso aqui a gente joga as colunas fora que a gente não precisa. Lembrando sempre de manter otimizado. E uma coisa que eu descobri esses dias também, o keep, ele é muito mais rápido do que o drop. Ou seja, se vocês tiverem que escolher entre drop e keep, selecione o keep porque ele não precisa olhar todos os campos do dataset para ver quais que ele vai ficar, entendeu? Diferente do drop. O drop ele tem que olhar todos os campos e joga fora aqueles que você quer, entendeu? O keep não. O keep ele só pega os que você quer ficar. Então o keep ele é um pouco mais otimizado que o drop. E as últimas transformações de inteligência artificial, que são Detect Sentiment, que você consegue detectar o sentimento só da língua inglesa, deixando isso importante, só funciona para a língua inglesa, e a gente consegue detectar como se fosse ou numa escala de 0 a 5 sendo 0, desculpa, de 1 a 5 sendo de 1 mais negativo e de 5 mais positivo, ou em escala de texto
sendo negativo, neutro e positivo, entendeu? Tem esses dois jeitos que a gente consegue separar a nossa detecção de sentimentos. Nós temos também a Predict Missing Values, que a gente consegue prever valores que estão faltando no nosso dataset. Por exemplo, eu tenho muito valor nulo dessa coluna aqui, mas essa é uma coluna importante, a gente não devia ficar nula. E lembrando que é uma coluna, tem que ser texto, não pode ser numérica. A gente quer prever os valores que estão faltando nela, a gente pode utilizar a transformação. Ela não é muito confiável, mas Time Series Forecasting, que é para criar uma provisão de time series, se não me engano, com o método ARIMA, que ela utiliza, aqui, o Arimax, onde a gente põe a nossa sazonalidade, o modelo aditivo, multiplicativo, e a gente pode colocar um intervalo de confiança também, se a gente quer 95, 80. 80 é um pouco mais preciso, né? E, por último, o que eu mais gosto, que é a análise de cluster através de algoritmo K-means, ok? Onde a gente consegue fazer a nossa... O clustering, ele é, por exemplo, um bucket inteligente, onde ele vai separar os nossos registros em grupos que são homogêneos entre si e heterogêneos entre os outros. Só que a análise de cluster funciona só para coluna numérica. É só para coluna numérica, você não consegue fazer com coluna de data ou de texto, ok? Então, a gente consegue segmentar baseado nos nossos agrupamentos, baseado nesses parâmetros de valores numéricos que eu falei. E a gente consegue, inclusive, detectar, a gente pode falar, não, eu quero separar em 3 grupos, ou não, eu não quero separar em 3, eu quero que você me diga qual é o melhor número de grupos possível para a gente separar, entendeu? E é interessante aqui, análise de cluster, ok? Por fim, na receita, para acabar, a gente tem os outputs, que são aquele que eu falei, onde a gente consegue escrever para um dataset e a gente escolhe o aplicativo que a gente vai guardar e o Security Predicate, que é isso aqui que determina o compartilhamento do conjunto de dados do CRM Analytics. Todo mundo, se isso aqui tiver nulo, assim, todos os usuários que tiverem acesso a esse dataset no CRM Analytics vão ver todas as linhas, todos os registros. Ele não vai copiar do Salesforce. Ele não copia a hierarquia, o compartilhamento do Salesforce, ok? Para restringir o acesso de visibilidade no CRM Analytics, você precisa criar um predicado de segurança, que é isso que a gente faz aqui no output, ok? Dúvidas sobre a receita, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida por enquanto, eu tenho algumas, mas eu vou deixar para o final. Tudo bem. Eu vou correr aqui no finalzinho. Uma coisa que eu esqueci de falar da receita. A receita você consegue agendar também, como você pode ver. E a receita tem que rodar sempre depois da nossa conexão. Sempre depois. Por quê? Porque primeiro você atualiza os dados com sync, com a connection, e depois você cria o dataset com os dados atualizados a partir da nossa receita. Então, a gente pode fazer isso. Primeiro roda o conjunto de dados, depois roda a receita. Primeiro conjunto de dados, depois da receita. Sempre assim, ok? Que é isso que vai garantir que os nossos dados estejam atualizados. Ok? E vamos para a parte final, que agora é a parte do Analytics Studio, onde a gente vai, de fato, criar os dashboards, etc., com os nossos datasets. Olha aqui o app dos doidos. Primeiro, vamos falar o que é um aplicativo. Agora que você falou tanto de conjunto de dados, de aplicativo, etc. O que é o tal do aplicativo no CRM Analytics? O aplicativo, pessoal, nada mais é do que a pasta. É uma pasta. Simples. É isso. Onde a gente vai guardar os nossos assets, as nossas dashboards, as nossas lentes e os nossos datasets e os modelos de inteligência artificial também. É através do aplicativo que os usuários vão ter acesso e ver as coisas dentro do CRM Analytics. Por exemplo, essa dashboard aqui chamada Accounts, ela está salva no Sales Analytics. Se eu tirar acesso do usuário aqui no Sharing, a entire organization não tem acesso. Ela não tem acesso. Ou seja, só eu tenho acesso como gerente. Eu posso colocar outros usuários, por exemplo, Julie. Eu posso adicionar a Julie, mas eu posso adicionar ela como uma pessoa que só vai conseguir ver
um editor que vai conseguir ver e editar, ou um gerente que vai ver, conseguir editar e ainda vai conseguir compartilhar o aplicativo com outras pessoas, entendeu? E aí eu adiciono, entendeu? O aplicativo na Julie. A partir do momento que eu fizer isso, ela vai ter acesso e vai conseguir ver as coisas dentro desse aplicativo. Só que se eu colocar ela como papel de viewer, assim, é que a Julie não tem a licença de... desculpa, tem sim. Eu cliquei em Add, salvei, pronto, está compartilhado com a Julie. Agora a Julie tem acesso a esse aplicativo. Se ela logar, ela vai conseguir ver as coisas. Mas tá vendo essa Company Trending, essa dashboard que está mais escurinha do que as outras? Eu escondi ela da Julie. Você consegue esconder fazendo esse hide. Tá como show agora, mas se eu clicar numa que está mostrando aqui, ó, hide, eu consigo esconder esses assets de todos os usuários que forem viewer, só viewer, entendeu? Ou seja, eu deixo só os dashboards para eles, mas eu escondo os datasets, para eles não conseguirem mexer nos conjuntos de dados, eles não vão conseguir criar análise ad hoc, eles não vão conseguir ficar acessando os datasets para ficar criando coisa, entendeu? Você pode esconder, eles vão ter acesso aos dados ainda, mas eles não vão, mas eles não vão conseguir ver o dataset em si. Eles só, quando eles clicarem em All Item, vai estar assim, eles não vão conseguir nem ver. Para mim está assim porque eu vejo que está escondido aqui, porque eu sou um manager. Mas para eles, esses datasets nem vão aparecer, e essa dashboard também nem vai aparecer, ok? Lembrando que, para o usuário ver o que ele tem acesso no CRM Analytics, ele precisa ver tanto ele tem acesso ao aplicativo onde está a dashboard, quanto ao aplicativo onde está o dataset. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um aplicativo chamado Datasets, de venda, e estou salvando todos os meus datasets de venda nesse aplicativo. E estou colocando as dashboards de venda em outro aplicativo, chamado Dashboard de Venda. Se eu compartilhar só o aplicativo de dashboard de venda, mas não compartilhar o aplicativo onde está os datasets, a pessoa não vai conseguir ver a dashboard. Então, outra coisa para vocês manterem sempre em mente. A pessoa tem que ter acesso ao aplicativo onde estão as dashboards e também os datasets. Ok? Se eles estiverem no mesmo, legal, ela já vai ter acesso. Se estiverem diferentes, ela tem que ter acesso aos dois aplicativos. Que seja de view, mas ela tem que ter acesso. Ok? E para acabar, aqui, quando a gente criou o nosso aplicativo, a gente consegue criar outros aqui, que são outras pastas, ou a gente consegue criar a partir de um template, como vocês podem ver, ou um aplicativo em branco, que é uma pasta em branco, entendeu? Eu sempre sugiro, para quem quiser estudar e aprender sobre o CRM Analytics, criar esse aplicativo aqui, o Sales Analytics, ver as dashboards, aprender, entender como é que elas são feitas, porque isso aqui vai criar os datasets, isso aqui vai criar um data flow que vai gerar os datasets necessários para esse aplicativo, vai criar várias dashboards que são bem complexas e interessantes, entendeu? A maioria das coisas que eu aprendi fazendo foi estudando esse aplicativo e vendo as coisas complexas que tinha para fazer, porque tem muita coisa muito complexa. Isso aqui foi criado por um gênio que eu tive muito o prazer de conhecer no Dreamforce de 2023, chamado Bob Brills. Um abraço para o Bob. E assim, sensacional. É sensacional esse aplicativo. Eu também recomendo esses aqui. Snapshot Analytics, porque isso aqui vai criar uma receita de snapshot. Isso aqui nada mais é do que um Field History Tracking que a gente cria dentro do CRM Analytics. Um cliente me pediu um desse outro dia. Ele falou, eu queria analisar periodicamente os meus datasets. Eu não quero ver sempre o dado atualizado, eu quero ver como é que estava em janeiro, como é que estava em fevereiro, como é que estava... Você fala, dá para criar um snapshot. Que é isso aqui que esse aplicativo faz, entendeu? Só que, obviamente, a gente criou customizado para ele. Mas se vocês querem saber, como que eu crio um snapshot? Cria esse aplicativo e dá uma olhada no Dataflow, na receita, porque ele cria uma receita para a gente, e as dashboards, e a gente consegue olhar e falar, então é assim que ele cria um snapshot, uma receita de snapshot, entendeu? E é útil pra caramba. E, claro, os nossos carros-chefes, que é a parte que interessa realmente do Analytics, são as nossas dashboards. Por exemplo, a dashboard Sales Analytics, onde a gente vê os nossos dados, entendeu?
com todos esses links que a gente consegue clicar e ir para dashboards distintas, por exemplo. Company Trending, essa é a dashboard mais complexa de todas, do CRM Analytics, de todas que você possa imaginar. Essa aqui é a mais complexa, entendeu? Ela não vai mostrar dados, porque essa org, os dados dela ficam mais para 2030 por aí, mas essa org, essa dashboard, se vocês criarem uma de vocês e rodarem os seus analytics, vocês vão ver que olha só o tamanho da query. Deixa eu mostrar para vocês. O tamanho da query que é utilizada para fazer este gráfico aqui. Isso aqui é uma query. E está cheia de entroncamento, de nuances, assim, de receber faces, e de fazer, mostrar valores, porque isso aqui é criado a partir de um snapshot. Ele pega as mudanças do nosso pipeline a acordo com o tempo. Como é que estava no começo, o que ganhou, o que entrou, o que foi novo, o que a gente perdeu, o que mudou a data, e mostra o pipeline aberto no final. É muito, muito legal. Eu recomendo, assim, muito legal para quem quiser estudar e aprender o CRM Analytics. Essa dashboard aqui enfim, é uma aula por si só, entendeu? E o CRM Analytics permite que a gente crie dashboards a partir do zero, se a gente quiser. A gente vem aqui, a gente pode criar uma dashboard em branco, ou a gente pode utilizar um template também. Que aí, por exemplo, é uma dashboard que vai vir em branco, sem gráfico nenhum, mas vai vir assim, com esse jeito. Essa aqui é a que eu mais gosto, desse template. Eu adoro esse template. Sempre utilizo para cliente, assim. Que geralmente, ela mostra um gráfico assim. Evento, comunidade, Salesforce, eu não sei se é de Vitória do Espírito Santo, eu vou pôr do Espírito Santo. E a gente seleciona o aplicativo para salvar ela. Vamos salvar no app dos doidos. E criar. A minha dashboard está criada. Só que, como vocês podem ver, ela está tudo em branco. E aí a gente vai começar a colocar as queries nelas agora. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ela tem um gráfico principal que a gente... Vamos pegar e colocar, sei lá... Vou pegar esse Aviation Data que eu gosto. E fazer uma somatória de amount, só que a gente vai pôr um filtro de stage, nós queremos o close one. E nós vamos agrupar por close date, year month date. Nós temos um gráfico agora que mostra quanto que a gente ganhou por ano, mês e dia. Ok, mas como visualização é um dos piores gráficos possíveis. Por quê? Porque a gente quer ver uma linha temporal, mas a gente está vendo um gráfico de base. Então, a gente vem aqui e troca para um gráfico de linha temporal, onde a gente consegue ver muito melhor o que foi ganho e o que foi perdido ao longo do tempo. E aí a gente ficou a nossa linha temporal e arrasta para cá. Olha que bonitinho. Só que, Felipe, tá tudo preto, eu não consigo ver nada, tá tudo esquisito. Cara, não tá legal isso aqui. Realmente não tá legal. Então, a gente consegue colocar um título, por exemplo, linha do tempo da vitória, que mostra, a gente consegue colocar um texto, mas ainda está escuro, eu não consigo ver. Calma, a gente troca o tema aqui de light para dark. Pronto. Simples assim. Agora a gente tem um dark theme e no fundo escuro a gente consegue ver. E a gente tem todos esses temas. A gente pode pegar um color safe. O color safe é para, lembrando dos nossos amigos que tem aquela condição, eu esqueci o nome, que você não consegue ver cores. Daltonismo. Daltonismo, correto. Perfeito, muito obrigado. E temos, inclusive, o Color Safe Enhanced, que é uma versão mais forte do Color Safe, ok? E a gente tem o Bluegrass, a gente tem os temas, todos esses temas diferentes aqui, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha, ok? Agora que a gente consegue ver, porque a gente está utilizando o tema escuro, a gente pode modificar o nosso gráfico single axis para dual axis. Como ele só tem uma métrica, ele vai continuar sendo single axis, não importa se a gente selecionar, entendeu? Porque a gente só tem uma métrica, que é o sum of amount. Aí a gente consegue fazer o fit, que é
espremer ele para caber aqui dentro desse gráfico, tudo, ou nenhum. Que aí a gente, é como tem a melhor visualização, só que isso também não é muito bom, por quê? Porque ele fica, ó, tipo, você tem que ficar scrollando. E o ideal da dashboard é você criar uma dashboard onde você precise ficar scrollando o mínimo possível. Ok, pessoal? Aí a gente consegue alterar. Vamos trocar aqui, sei lá. Eu quero mostrar os pontinhos. Eu quero que comece no 0 e 1. Oxi. Nossa, travou legal. Meu Deus. Tudo bem. Vamos de novo, então. Vamos lá. Sum of amount. Close state, amount day, filters, stage name, close amount. E trocamos para um gráfico de linha. Beleza. Aí a gente pega uma chart, single axis, show points, set zero, não vou mexer isso aqui agora. A gente pode mostrar os valores se a gente quiser, vamos por TMDARC, que é show valor como compact number, ou como valores número inteiro, ou como porcentagem, entendeu? Eu gosto de deixar como compact number, mas depende. Por exemplo, se a gente colocar o fit, vai ficar meio ruim. Cadê o preserver labels? Ó, fica, percebe que fica uma visualização bem ruim? E, enfim, a principal função de uma dashboard é que a gente consiga bater o olho e tirar alguma informação importante disso. Então, a gente tem que sempre lembrar da interpretabilidade. Tem que ser fácil de interpretar. A gente tem que bater o olho e ser fácil de ver. O número é esse, que ele está aqui para esse ponto, etc. Não precisa, a pessoa não tem que ficar procurando, entendeu? Não tem que ficar scrollando, não tem que ficar fazendo nada. Aí a gente pode tirar a legenda. Nesse caso, eu vou tirar a legenda, por quê? Porque só tem uma métrica, não tem por que deixar a legenda. A tooltip, que é a dica de ferramenta, que é isso aqui. Quando eu passo por cima, eu consigo ver o valor inteiro, consigo ver a data, entendeu? A tooltip é bem útil em alguns casos. E a formatação condicional, onde eu consigo modificar as cores se eu quiser. Eu não quero que essa uma fonte essa cor, como é valor de ganho, eu quero que seja verdinho, entendeu? Ou quero que seja, sei lá, roxinho, quero que seja branco. Não sei, você escolhe. E pronto, nós temos nosso primeiro gráfico montado aqui. Nosso primeiro dashboard. A gente repete a mesma coisa, os widgets de número. Aqui nós temos nossos diferentes widgets que a gente pode utilizar. Esse aqui é o de gráfico, esse é o de tabela, esse é o repeater. O repeater é um mais avançado que foi lançado recentemente, que a gente consegue fazer a mesma coisa para cada um dos nossos agrupamentos. Por exemplo, a gente veria o mesmo gráfico para cada dia da nossa data aqui, se a gente utilizasse um repeater. Um texto numeral, que são esses aqui, que ele mostra só um número grande. Um link, que a gente consegue criar links, que você clica, ele vai para uma outra URL, ou vai para uma outra dashboard, ou vai para uma outra página dentro dessa dashboard, dá para clicar também. Container, um componente nada mais é que uma dashboard dentro de outra dashboard. Se você for criar alguma coisa que você vai reutilizar em várias dashboards diferentes, vale mais a pena você criar um componente e inserir esse componente dentro das outras dashboards, porque o componente ele pode ser reutilizado em quantas dashboards você quiser. Entendeu? A dashboard não, você vai ter que criar uma do zero. Então, às vezes vale a pena criar um componente para você reutilizar ele. Aí temos a imagem, filtros, uma lista de seleção, o input, que também é um widget novo que colocaram, que a gente pode colocar valores numéricos, por exemplo, é um scroller onde a gente coloca o valor, por exemplo, a gente selecionar, eu quero filtrar de tudo que foi ganho de 1 até 100, eu quero filtrar tudo que for menor do que, sei lá, 50, e aí eu posso selecionar quais são os valores que eu quero. Tipo, eu quero colocar por exemplo, o valor mínimo vai ser 1 e o valor máximo vai ser 1 milhão, entendeu? E o valor, e o incremento, cada incremento vai ser, sei lá, 100, entendeu? Aí quando eu vier aqui,
Ele vai de 100 em 100, entendeu? Até 1 milhão. Eu vou mostrar umas dashboards que eu fiz, em especial uma que a gente pode, que eu tenho bastante orgulho de ter feito, que é a do... cadê meu aplicativo privado? Que é a do mapa do Brasil, que a gente consegue criar mapas customizados com GeoJSON files aqui no CRM Analytics. Se a gente, ele tem os mapas dos Estados Unidos, etc, etc, mas a gente consegue criar também mapas customizados a partir de um arquivo GeoJSON que a gente carrega. Por exemplo, esse aqui é o mapa do Brasil, onde a gente tem as nossas oportunidades pelos valores, e se a gente clica em um estado, a gente vê as cidades e os valores distribuídos de ganhos para aquele estado. Para Bahia, ou para Paraíba, ou para São Paulo. Ó, nós aqui. E eu coloquei na Tooltip uma tabela que mostra para a gente a lista das oportunidades que estão em vermelho perdidas, verde ganhas, em azul as que estão abertas. Entendeu? Sendo aqui na nossa escala, quanto mais verdinho, maior é o amount. E quanto mais azulzinho, menor é a soma do amount para aquela cidade. Entendeu? Por que é muito legal trabalhar com o GeoJSON? Porque ele permite que você utilize mapas, e não só mapas de países, mas também outros mapas como localizações, estradas, mapas de trânsito, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante do GeoJSON. Ele é um pouquinho limitado em comparação com o do Tableau. O do Tableau ele permite muito mais coordenadas e muito mais mapas, tá? E, enfim, mas eu ainda assim gosto bastante dessa funcionalidade aqui do CRMA, de você conseguir carregar por mapas, e gosto principalmente dele porque ele permite que você também crie e utilize as ações do CRM Analytics direto nos registros do Salesforce. Por exemplo, se a gente abrir vamos abrir a Company Review, vamos ver se tem algum registro na tabela. Aqui, ó. Aqui, se a gente vier, a gente consegue criar as ações que a gente tem para as nossas oportunidades. Inclusive ações customizadas. A gente pode criar uma daquelas ações globais rápidas e clicar aqui para inserir elas na dashboard do CRM Analytics, que a gente pode ou abrir o registro dentro da org, que é o que eu estou fazendo aqui, ou rodar um flow, fazer uma atualização de campo, etc. Tipo, postar, a gente pode postar no Slack também, enfim, a gente tem que criar a ação como uma ação rápida, eu não lembro se é ação rápida ou se é ação global, é uma das duas, assim, a gente tem que criar, colocar no layout da ação rápida do objeto e a gente consegue importar isso para o CRM Analytics quando ele estiver lá. Entendeu? Então, é uma das funcionalidades mais legais assim do CRM Analytics também, que você consegue criar ações direto da dashboard para o registro do Salesforce. E por último, eu queria mostrar também como a gente consegue, através de um parâmetro só, a gente consegue customizar várias coisas dentro do nosso CRM Analytics, os gráficos. Por exemplo, isso aqui é um gráfico bem simples, de barras mostrando o valor por contas. É um gráfico de barras horizontais, que mostra das contas do valor fechado de cima em ordem descendente. Mas se a gente troca aqui, eu estou trocando o tema do gráfico, que é a cor, eu estou trocando o agrupamento, eu estou trocando o tipo de gráfico, agora são barras verticais, e eu estou trocando a ordenação, que agora antes era do maior para o menor, agora é do menor para o maior. Entendeu? Tudo dentro de um simples parâmetro que eu criei. O contato. Agora eu troquei o gráfico de novo, criei um gráfico de pirâmide que mostra duas métricas, uma de costas para a outra, por contatos. E mudei o tema também. E agora eu vou mudar para o país. Agora eu estou mostrando por país num gráfico de mapa. Vocês estão entendendo? Então,
o que eu gosto do CRM Analytics é que ele é uma ferramenta assim, bem flexível, que permite que a gente mude e de maneira bem rápida. Ele é bem rápido. Ele é das plataformas de análise que eu já trabalhei, ele é de longe a mais rápida, assim, muito mais rápida que o Tableau, muito mais. Mas ele tem algumas limitações, especialmente na parte de conexão de dados que o Tableau não tem. Mas, como vocês podem ver, a gente consegue fazer coisas bem complexas com eles, com um simples parâmetro, trocando o gráfico, ordenamento, etc, etc. Por fim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do evento. Era isso que eu queria mostrar para vocês, de como ele é flexível, de como a gente consegue criar queries, etc., de maneira rápida. Eu não entrei em detalhes sobre queries complexas, etc., nesse evento, porque eu sei que é um evento que é principalmente para a comunidade e para pessoas que não estão tão acostumadas assim a mexer com dados ou com CRM Analytics. Dia 27 de fevereiro eu vou participar de um evento em inglês com uma comunidade de dados lá eu esqueci o nome da comunidade, mas esse é um evento já para a galera que já trabalha com dados, então nós vamos entrar em detalhes em como eu criei cada uma dessas dashboards que eu mostrei para vocês, como que a gente faz para modificar esses valores, esses tipos de gráficos, tudo através de um só. E, por fim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico aberto para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Esse aqui é o meu LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar. Sim, esse é meu nome, Felipe Schreinemakers. E eu queria agradecer mais uma vez ao Gui, nosso mais recente MVP brasileiro. Nunca vou cansar de falar isso. Muito obrigado pelo evento, de verdade. E eu espero que eu tenha podido trazer um pouco de contribuição de conhecimento para vocês. E tamo junto. Que isso, excelente, Felipe. Muito bom mesmo. Tinha certeza que ia trazer as pessoas certas para falar sobre CRM Analytics. E manda o link do seu próximo evento de fevereiro aí para a galera. Eu vou mandar. Eu estou compartilhando no LinkedIn, mas eu vou mandar para você agora mesmo. E enquanto isso, se vocês quiserem tirar dúvidas pessoais, fiquem pessoais é bom, hein? Eu tenho algumas dúvidas aqui para mandar. A primeira, básica. Qual que seria a principal diferença de uso entre os relatórios do Salesforce para o CRM Analytics? Excelente pergunta, muito bem. Os relatórios, lembra que a gente consegue criar os objetos sendo de pai para filho só? A gente só consegue pegar um objeto pai e a gente só consegue, e sendo que tem um relacionamento com o filho, e a gente só consegue também criar que tenha ou pelo menos ou tenha ou não tenha registros filhos. Lembra disso? No CRM Analytics? Desculpa, nos relatórios padrão. O CRM Analytics não tem essa limitação. Você consegue fazer a combinação de quantos objetos você quiser, da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, não importa se tiver quantos pais, quantos filhos, etc. A gente consegue trazer todas essas matrizes de dados combinadas de jeitos diferentes no CRM Analytics para criar a nossa análise de dados, entendeu? Então, essa é a principal diferença. A segunda principal diferença do CRM Analytics para os relatórios e dashboards padrão é a velocidade. O CRM Analytics não tem nem comparação à performance. Assim, para quem já tentou rodar um relatório, sei lá, com mais de 100 mil linhas, vocês devem entender o que eu estou falando. Quanto vocês tiveram que esperar ou o crash que deu a query, entendeu? O CRM Analytics, para ele, isso não é nada. Entendeu? É tranquilo. Ele roda uma tabela assim de 100 mil linhas tranquilamente, em menos de segundos, assim, em comparação com os relatórios padrão do Salesforce. Então, o que eu diria? Eu diria que ele é de fato uma ferramenta feita para ser feita uma análise de dados. Essa é a principal diferença, entendeu? A performance dele é muito maior, a governança de dados deles é muito melhor, a flexibilidade que ele tem para que, por exemplo, você não consegue, isso que eu acabei de fazer para vocês aqui, de mostrar gráfico, de trocar o gráfico, de alterar, fazer mudar a cor, etc. Tudo com um clique só. É impossível de fazer isso numa dashboard do padrão do Salesforce. No CRM Analytics é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? São essas as limitações. Claro, as padrões do Salesforce você não vai precisar de uma licença extra, porque no CRM Analytics, que nem eu falei, você vai precisar da licença, você vai precisar de dar acesso para os usuários, entendeu?
Você vai precisar criar o compartilhamento dentro do CRM Analytics, mas ele é feito para ser essa análise de dados. Como eu falei, eu não conheço uma outra ferramenta de dados assim tão rápida. Eu trabalho com o Tableau, eu sou consultor de Tableau também. O Tableau é muito bom. Ele tem muito mais conectores que o CRM, mas muito mais. Mas essa velocidade assim de clicar e ver a mudança assim em segundos, a gente só vê no CRM Analytics, no Tableau não tem. O diferencial do Tableau Next seria a parte Analytics, como você comentou agora há pouco. Seria esse ponto que você está falando agora com o CRM Analytics? Mais ou menos. O Tableau, qual que é a diferença do Tableau Next? O Tableau Next é um produto que vai funcionar com o Data Cloud e ele vai rodar com os dados ingeridos pelo Data Cloud. Ou seja, você vai precisar do Data Cloud para ter o Tableau Next. Tá? Vai precisar. A principal diferença dele com o CRM Analytics primeiro que ele está muito cru ainda. Ele tem que melhorar muito, principalmente o agente dele para criar as visualizações, né? Porque ele é integrado com o Agentforce, diferente do CRM Analytics. Só que ele é muito... como é que eu vou dizer? Ele é pago por consumo. Diferente dessas dashboards que eu estou mostrando para você, que qualquer usuário vai poder acessar a hora que ele quiser, ver o que ele quiser, não sei o quê. Cada vez que um usuário for clicar numa dashboard do Tableau Next para ela rodar na tela, ele já está consumindo crédito. Para apertar o filtro e filtrar a dashboard para mostrar outra coisa, consumir mais crédito, entendeu? Então, essa é uma das principais desvantagens, na minha opinião, do Tableau Next em relação ao CRM Analytics. A Salesforce está investindo pesado assim no Tableau Next. Todos os eventos que eu participei, inclusive com os gerentes de produtos do CRM Analytics, estão falando o produto não vai deixar de existir, o CRM Analytics vai continuar existindo, etc. Mas eu estou vendo, sim, essa força da Salesforce para investir mais no Tableau Next. Só que o Tableau Next, vocês têm que saber que é mais nesse modelo de pagar por consumo. Eu não sei se é um modelo legal para uma ferramenta de BI, entendeu? Talvez para ingestão de dados, com certeza é. Agora, como ferramenta de BI, aí eu enfim, teria minhas críticas. Mas essa é a principal diferença entre os dois, o pagamento e consumo. Com relação à performance, eu não tenho muito, como é que é o nome? Experiência com o Tableau Next para dizer. Eu não fiz, não criei muitas dashboards lá para falar, vamos comparar se ele é porreta aqui no CRM, que aguenta rodar, que tem uma engine boa para rodar as queries rápido, assim, eu não fiz essa comparação ainda. Nivaldo, você quer fazer uma pergunta? Desculpa. Não, mas tudo indica que vai ser. Tudo indica que vai ser, que a performance vai ser bem boa também. Nivaldo, você quer fazer uma pergunta? Eu continuo em seguida. Sim, tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Felipe, parabéns, cara. Apresentação animal, sensacional. Cara, é assim, é a primeira vez que eu tô vendo o CRM Analytics, né? Eu achei muito legal. E abriu até um pouco aqui a minha mente. A pergunta que eu tenho que eu fiz um projeto recentemente numa nuvem de finance, né? O OmniScript, OmniStudio, e o time ali comercial, ele pede muito essa questão de relatório. Como você diz, os padrãozões da Salesforce, eles têm limitações principalmente por conta de relacionamento, né? Por mais que eu tenha um relacionamento do tataravô, eu não consigo colocar em um único report, e eles querem ver num único lugar. Cara, eu conseguiria fazer alguma coisa pensando na linha. Quando eu falo na linha, seria no registro, né? Porque hoje, você mostrou aí, são os dashboards e tal. Por exemplo, vamos pensar ali, o mercado de seguro, uma seguradora, por exemplo. O cara, ele vende um seguro de vida, dentro do seguro de vida eu tenho N apólices, eu posso colocar meu filho, meu pai, aí, sabe, é muito complexo, muitas variáveis, né? Eu conseguiria exibir ali na linha, por exemplo, esse cara já teve X sinistros, estou trazendo um exemplo aqui como caso de uso, ou ao contrário, por exemplo, ali que eu sei que é um painel, por exemplo, dar um clique e ele fazer um filtro dentro desse painel para trazer somente aquele cliente, por exemplo, dados daquele cliente, como se fosse uma linha ali, por exemplo, de uma personal account. No CRMA ou no relatório padrão? Não, no CRM Analytics. Tranquilo, coisa mais fácil do mundo. Eu já fiz, inclusive. Eu já trabalhei com seguradora e sei o que você está falando. Ele quer ver a policy, quer ver... Inclusive, rodar um modelo de Einstein Discovery para ver a probabilidade daquele cara usar ou não o seguro, entendeu? A gente criou um modelo para ver a probabilidade, assim, e colocava como coluna final, esse cliente tem um score tanto baseado
já tinha problema de saúde, não sei o que lá, esse tipo de coisa, entendeu? Não tinha filho, não tinha não sei o que. Então, dá para fazer sim. É a coisa mais tranquila do mundo de fazer. Pô, legal, valeu. A próxima pergunta, o Cícero, ele está perguntando o seguinte: o user comum sempre precisará acessar o Analytics Studio para poder acessar o dashboard criado? Vi que é Não. possível jogar. Pode continuar, desculpa. Tranquilo. Vi que é possível jogar em uma flex page, a permission set do CRM Analytics. Plus User libera isso? É possível você colocar sim no Lightning Web Component, numa página do Lightning, etc. O usuário vai continuar precisando ter a licença, mas ele nem precisa acessar o Analytics Studio. Você pode colocar a dashboard do CRMA numa embedded page, numa home page, e deixar lá na home page do cara. Ele vai poder ter acesso, sem precisar acessar o Analytics Studio. Você pode, inclusive, colocar dentro numa página da Digital Experience, da Experience Cloud, né? E deixar lá. De novo, os usuários que são da Experience vão precisar ter uma licença de CRMA também, mas eles vão ter acesso ao dashboard. E sem precisar entrar no Analytics Studio. Mais duas perguntas. Além dos aplicativos Snapshot Analytics e Sales Analytics, você indica alguma trilha ou alguma forma de conhecimento para quem quiser se aprofundar no assunto? Sim, indico, mas deixa eu até compartilhar a tela, mas saibam que é em inglês. É melhor reassistir a aula de hoje, né? Então, mas tem isso aqui, ó. Que é, inclusive, dado pela própria Salesforce. É um curso completo do CRM Analytics. Na época chamava Tableau CRM. Não tem algumas funcionalidades, porque, como vocês podem ver, eles estão meio desatualizados. O nome do produto ainda é o nome antigo, entendeu? Mas é a playlist completa que eu vou, inclusive, colocar aqui no nosso chat agora para vocês. E eu recomendo, sim, esse curso para quem quiser aprender bastante do CRM Analytics. Ele é bem completo, assim. Ele não pega partes bem avançadas de criação de dashboards, tipo as que eu vou falar no dia 26, mas cara, ele pega, sério, desde a parte de ingestão até como criar, widget por widget, como criar o dashboard, é bem completo, assim, vocês vão gostar. A última pergunta: como é o mercado de trabalho para o profissional especializado em CRM Analytics? Boa pergunta. Então, sempre foi meio, eu não vou mentir para vocês, aqui no Brasil não é tão aquecido assim, pelo menos das vagas que eu vi. Sempre foi meio, porque aqui no Brasil utilizam muito mais, por exemplo, o Power BI, que tem conexão padrão com o Salesforce, utilizam, sei lá, outras ferramentas de Analytics, diferente do CRM Analytics, porque ele é relativamente caro, a licença é relativamente cara, não vou mentir para vocês, tá? Mas, então, sempre utilizaram outras ferramentas em vez do CRMA. Lá fora, é mais comum utilizarem o Tableau e o CRM Analytics, que são ambas da Salesforce, né? Lá fora está um pouquinho melhor, mas agora com esse lançamento do Tableau Next, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, porque está tudo muito recente ainda, né? Então eu já estou até estudando, aprendendo bastante do Agentforce e do Tableau Next, exatamente para manter atualizado no mercado, né? Mas para Tableau eu ainda vejo bastante crescimento assim para CRM Analytics. Por enquanto, me chamaram para algumas vagas, etc., mas ainda não é tanto quanto o Tableau, eu vejo muito mais para Tableau, entendeu? Posso fazer só mais uma pergunta? Foi o Janderson que acabou de mandar. Pode, Ele falou o vontade. seguinte: ok, quais skills são fundamentais para quem quer se aprofundar na ferramenta, no CRM Analytics? Cara, principalmente, parece bobeira o que eu vou falar, mas não é bobeira, é curiosidade e você tem que pensar que nem um detetive, parece besteira, mas é verdade. Trabalhar com dado não é ver o que o dado está mostrando, é ver o que está escondido por trás da informação. Tipo, quando você vê um gráfico de linha, você vê um pico assim naquele mês, por que tem um pico nesse mês? Você começa essa parte investigativa de tentar entender, cara, ele está subindo esse mês, mas só estava subindo, só esse mês caiu. O que aconteceu nesse mês para esse mês cair, sendo que estava numa tendência de subida, etc, entendeu?
Você tem que ser curioso e tem que ter essa vontade de curtir, você tem que curtir investigar. Você tem que curtir e ir atrás dos dados, entender os porquê das coisas, entendeu? Essa é a soft skill. De hard skill, cara, com o CRM Analytics você vai ter que aprender a fazer query com SQL. Ele roda numa linguagem específica, mas hoje ele já suporta o SQL também. E é isso. Assim, não é difícil como a galera pensa. É mais entender essa parte de o que eu tô querendo responder. É por isso que eu falo que é um trabalho investigativo meu, como se fosse detetive mesmo, porque você tem que pensar, cara, eu quero mostrar isso, mas para mostrar isso eu preciso aonde que eu quero chegar, entendeu? Pensar no começo, meio e fim, é o caminhozinho da investigação dos dados para entender a resposta que eu quero encontrar, entendeu? E às vezes não é tão simples, às vezes, acho que eu achei, mas não, você vai ver, não, cara, eu tava vendo uma média, mas eu calculei baseado num intervalo errado, eu devia ter calculado em outro intervalo, entendeu? Isso é o legal dos dados, você tem que estar sempre disposto a investigar e aprender, porque trabalhar com dados é isso. Inclusive, é assim que os modelos hoje grandes são treinados, o próprio modelo do Agentforce, do ChatGPT, etc, etc. É muita tentativa e erro, é muita investigação, primeiro de tudo, um volume absurdo de dados utilizado, depois é muita, se a gente fizesse isso, se a gente considerasse, é assim que o trabalho com dados vai crescendo, entendeu? Extrapolando através desse tipo de pergunta e fazendo alguns testes. Eu vou deixar o Jefferson perguntar ao vivo aí. Jefferson, ao invés da gente ler, que tal você ler? Claro, Dá uma interação claro. maior aí. Sim, com certeza, com certeza. Obrigado aí pela apresentação e por ter organizado também isso daqui pra gente, Guilherme. Feliz. Então, a dúvida que eu tenho é mais na jornada de quando o produto certo tem que entrar ali na empresa para o cliente, né? Então, a pergunta seria, quais são, na sua visão, os requisitos e os usos que fazem uma empresa deixar de usar somente as ferramentas do Salesforce Core para geração de relatórios e dashboards e passar aí, primeiramente, pela primeira apresentação, o Tableau e, na sequência, entender que está doendo ali e vão apertar um pouco mais, vamos para o CRMA. E para conseguir trazer isso, talvez, ali para um cliente e também para todos também poderem ter essa ideia. Eu não tenho ainda. Cara, é uma pergunta muito boa e eu diria que ela tem duas respostas. A primeira de todas, mais importante, é a volumetria de dados, né? E se você quer performance e otimização. Porque, de novo, os relatórios do Salesforce, todo mundo sabe as limitações que eles têm com relação a performance de query rodando, quanto tempo ele demora para rodar, etc. Segunda coisa é o modelo de dados. O seu modelo de dados, ele é simples, ele é só, eu só quero ver o quanto que foi ganho esse ano, por mês, etc, etc. Depende do que você quer analisar e do modelo de dados. Se o modelo de dados for complexo, não, eu tenho 15 objetos diferentes para rastrear, sei lá, o meu pedido de ordens, minhas oportunidades, cada uma com uma ordem, cada uma com uma cotação, eu quero investigar as cotações que foram canceladas, sabe? Esse modelo mais complexo, aí já indica, cara, não, você vai precisar de uma ferramenta de analytics mesmo, de BI, como o CRM Analytics, como o Tableau, porque você vai precisar de um fluxo de dados para fazer todas essas transformações e trazer a informação exatamente do jeito que você precisa. Entendeu? Coisa que o relatório padrão do Salesforce a gente não faz, ele só tem os quatro níveis lá, e é sempre de pai para filho, não tem outro. Trouxe do pai para o filho, aí eu não consigo pegar o outro pai desse filho, entendeu? É sempre no filho de baixo. E o CRM Analytics não é assim, ele permite que você faça qualquer relacionamento, qualquer jeito que você quiser. E existe uma graduação, primeiro Tableau, depois CRMA? Não, essa escolha de qual ferramenta utilizar depende mais como eu vou dizer, primeira pergunta, onde estão os dados? Se os dados estão todos dentro do Salesforce, faz sentido tirar eles de dentro do Salesforce para mostrar para colocar em fora, porque você está tirando do core da Salesforce, o core tem o trust, a Salesforce é coberta para aquele trust, etc. Se você tirar os dados de lá, eles estão fora do trust. Aí o que você vai fazer que dado é problema seu, entendeu? O que vai acontecer.
Não que seja uma ideia ruim, só tem que ter isso em mente, entendeu? Segunda pergunta, quem são os seus usuários? Quem vai consumir esses dados? Se está todo mundo dentro do Salesforce, para que eu vou jogar fora e utilizar uma ferramenta como o Tableau, que, tudo bem, você vai ter que comprar licença de qualquer jeito, mas você vai tirar do core da Salesforce, vai tirar e mudar tudo para o Tableau, sendo que você podia deixar dentro do Salesforce, só os usuários do Salesforce vão ver os dados, e manter o CRM Analytics, entendeu? Não, mas eu quero mostrar isso para usuários que não vão ter licença da Salesforce. Tipo, o nosso outro time que nem acessa o Salesforce, que vai ver esses dados e quer ver os painéis. Só que ele, é para mostrar para fora? Então tem que utilizar uma ferramenta de fora. Então o Tableau seria mais indicado. Entendeu? Então, é isso que eu pergunto para as duas primeiras perguntas que eu faço. Quem vai consumir os dados e onde que os dados estão, entendeu? Porque é isso que indica o que é melhor. Para mim, se está tudo dentro da core da Salesforce, sei lá, não faz sentido mandar os dados para fora para usar outra ferramenta. Pode fazer? Pode. Já fiz migração do CRM Analytics para o Tableau. Clientes que, nós não queremos mais CRM Analytics, nós queremos utilizar o Tableau. Beleza. Eu já fiz a migração das dashboards e dos fluxos de dados, etc. Mas o ponto eles estavam saindo do core para colocar no Tableau Cloud, que são propriedade da Salesforce, mas está fora do trust da Salesforce. Né? Excelente. Alguém mais alguma pergunta? Agradecer o pessoal aí que agradeceu. Valeu, Bolívar, Jefferson, Janderson, todos aí que participaram ativamente. Respeitar o tempo, então vamos dar por fim, finalizada a apresentação, né, Felipe? Finalizado. Tem mais alguma consideração? Eu só agradecer mais uma vez. Obrigado, Gui. Obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Podem me procurar para tirar dúvida, para perguntar qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Tá todo mundo convidado para o evento que vai ser dia 26. Eu mandei o link. Lembrando que vai ser em inglês, não vai ser em português. Mas, no mais, estamos aí, pessoal. É um prazer. Espero ter contribuído com conhecimento para a comunidade. E, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, gente. Muito obrigado mesmo, Felipe. Muito obrigado, Ulisses. Já gravei, vou baixar agora, vou parar a apresentação nesse momento, a apresentação não, o recording.